Ei, você daí tá se preparando para fazer uma prova no concurso público, às vezes preparou a mala, a viagem, estudou todo o conteúdo. E você, que é estudante, está se preparando para um vestibular e finalmente passar na universidade dos seus sonhos. Eu sei, você se preparou, fez simulados, acompanhou as aulas, fez exercício, mas você sabia que existem alimentos para aumentar a sua memória e inteligência? Sim, esse é um dos principais fundamentos para você, estudante, concurseiro ou estudante, terem uma nota alta. Então fica nesse vídeo, já curte, compartilha, comenta que nosso conteúdo é conteúdo de valor. Hoje eu vou falar das recentes pesquisas que explicam de alimentos que causam influência na sua no ganho de memória e no ganho da inteligência, que é fundamental. Além de uma boa alimentação equilibrada, os estudantes e concurseiros acabam tendo uma rotina diária e é importante ter essa rotina diária e organização de estudos, mas acaba esquecendo de levar em consideração uma boa alimentação balanceada, porque é fundamental. Se você tem uma boa alimentação balanceada, você vai ter uma concentração maior, um foco na hora de você ler aqueles textos gigantes e não vai ter nem branco na hora de você fazer a prova. Bom, já fica nosso vídeo e vamos lá contar o nosso conteúdo. Além dos benefícios físicos de uma boa alimentação equilibrada, que contribui para uma boa disposição, controle da ansiedade, e se você, na hora que estiver estudando, não estiver entendendo nada, é melhor você prestar atenção no que você está comendo. Sim, muitos alimentos influenciam sim na hora que você vai estudando, e às vezes você fica até um pouco assim com dificuldade de aprendizagem por causa de uma má alimentação cheia de aditivos, cheio de corante e cheio de acidulantes. Mas você sabia que uma boa alimentação de qualidade muitas vezes é muito simples, não é nada caro que eu vou falar aqui não. Nesse vídeo eu vou falar de dicas e alimentos reais e acessíveis para você poder consumir na hora da sua prova e se preparar nesse período de provas. Estudos realizados no Instituto de Nutrição da Universidade do Rio de Janeiro revelou dados preocupantes sobre o que estamos ingerindo recentemente na nossa alimentação diária. Além de nutrientes, de acordo com a tese da doutorada nutricionista Vanessa Matos, 4 em cada 5 alimentos no supermercado hoje possuem pelo menos um aditivo químico entre os seus ingredientes. As substâncias, são usadas de diversas funções e são incluídas dentro desses alimentos para maquiar o cheiro, o sabor ou a textura, sem real necessidade de utilização desses aditivos. Eles também utilizam para ter durabilidade na prateleira e também tem aquele aspecto ali de gosto viciante. O mais chocante que a gente encontrou também, segundo estudos, que já foi comprovado que existe mais de 35 itens de aditivos dentro dos aditivos de panificação. Então, a gente já esperava que teria alguns aditivos dentro dos alimentos, mas ter 35 aditivos dentro de um produto, por exemplo, o seu pãozinho, sim, tem que tomar cuidado. A gente toma até um susto quando a gente vê a quantidade de aditivos alimentares que eles têm incluído dentro da nossa alimentação brasileira. Analisamos recentemente quase 10 mil alimentos disponíveis para grande comercialização em grandes redes de supermercados, localizadas entre São Paulo e Salvador, em áreas diferentes, e níveis socioeconômicos diferentes. Além disso, fizeram várias avaliações de vários tipos de alimentos que dá a combinação desses itens. Segundo a Daniela, que é professora do Instituto de Nutrição e orientada pelo Instituto de Pesquisa, a alimentação do brasileiro tem se perdido cada vez mais a qualidade nutricional, que antes a gente tinha realmente o básico, arroz e feijão e a carne, Só que houve agora uma grande diminuição do consumo desse alimento. Com a alta desses produtos, o aumento dos preços, a indústria, mostra ali que, segundo os dados do Instituto de Geografia IBGE, mostra sobre o consumo alimentar do Brasil, que já tem apresentado, ao longo das décadas, já tem caído o consumo de frutas, verduras e aumento de alimentos ultraprocessados, que isso faz muito mal. Também
A maioria dos brasileiros agora, quando compram alimentos, né, semi-prontos, por exemplo, estão comprando muita comida congelada, lasanha congelada, ou compra suco tanque e põe mais açúcar, ou compra um suco que tem que misturar com água e põe mais açúcar, porque esses alimentos já contêm açúcar, sal e sódio. Porém, dados recentes mostram que a gente está consumindo muito mais sódio do que o normal. Claro que há avanços também na alimentação dos brasileiros, né? Mostram que pesquisas que existem alimentos bons, que têm aumentado ali a quantidade de alimentos. Hoje em dia a gente encontra mais alimentos integrais no mercado, ou a gente já tem mais facilidade de alimentos sem glúten, alimentos que contém ali quem tem alergia a ovos. Já existem alimentos estratégicos que você já possa consumir. Já diminuiu bastante o valor, né? Antigamente era muito mais caro comer alimentos integrais do que antigamente, mas mesmo assim as pessoas ainda, pela questão do custo, questões socioeconômicas, têm consumido cada dia mais sódio. Vale lembrar que o ideal para o consumo do sódio é só 2 gramas de sódio. Isso mais ou menos equivale a 500 miligramas diárias de sódio por dia. O consumo dessa quantidade elevada aumenta o volume do sangue, consequentemente, faz você ter elevação da pressão arterial e também doenças no coração. Além de algumas pessoas terem palpitação no coração, crise de ansiedade, estresse, depressão e também dores musculares. E também muitas vezes a pessoa tem impulsos nervosos, então ela fica um pouco estressada de tantos aditivos que tem consumido dentro do seu corpo, e às vezes é difícil de sair esses aditivos se a pessoa não tiver um bom acompanhamento nutricional e médico. Há também estudos que mostram que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, coletou informações e averigou que o comportamento do brasileiro durante essa pandemia que teve agora em 2019 e ainda tem um pouco, ajudou a aumentar mais ainda o consumo desses industrializados. Devido ao aumento, né, dos alimentos aqui no Brasil, de frutas e legumes, muitas pessoas acabam adquirindo pratos congelados, salgadinhos, doces, bolachas e consumindo todos os dias na semana. Embora existam muitas políticas públicas direcionadas para minimizar a ingestão de alimentos ultraprocessados, né, e falam sempre na TV ou na internet como alimentos saudáveis, faz mal para a saúde, comam alimentos saudáveis, não comam alimentos errados, senão vai fazer mal para a sua saúde. Mesmo assim, a tendência é que cada vez mais a gente tenha consumido alimentos semi-prontos, molhos prontos, macarrão, pão. Então, por causa da questão dos preços serem mais acessíveis desses industrializados, praticamente a disponibilidade também ser muito fácil. Então, se você vai sair na rua, é muito difícil você comer saudável, né? Se você não levar a sua comida no trabalho. O marketing massivo do sabor do salgadinho, do sabor do Danone, e é um dos grandes responsáveis para a elevação desse comércio de alimentos ultraprocessados no nosso país. Segundo os dados do IBGE também, falam que as pessoas têm consumido cada vez mais alimentos, chegando a consumir por mês mais de 56% a mais do que outros anos, segundo a história alimentícia. O processo de substituição, né, desses alimentos ultraprocessados, porque as pessoas estão deixando de cozinhar e estão substituindo por alimentos semi-prontos, deixando de comer a comida verdadeira, arroz, feijão, uma saladinha, um ovo, e optando ali talvez pela praticidade ou até porque não tem tempo, mas acaba tendo problemas gradativos. Isso vai transformando o nosso país, com essa questão também da renda ter caído, as questões das empresas estrangeiras virem para o nosso país, né, no território brasileiro, e a grande maior consumo de alimentos, então ainda mais eles conseguem vender no nosso país. O efeito que tem causado na nossa saúde são diversos por tanto consumo desses alimentos ultraprocessados. Terrivelmente, além de eles serem viciantes, né, então aquele gosto gostoso, viciante, eles também têm uma longa durabilidade nas suas prateleiras ou até ali no seu armário de cozinha. Porém, não são nutritivos, né? Na verdade, essa alta densidade, né, de energia que dizem, acaba trazendo um desequilíbrio da sua microbiota e da sua micronutrição.
em destaque esse excesso de carboidratos simples, né, como sódio, gordura, quantidade insuficiente de fibra e potássio, faz com que a gente tenha, além de uma dieta pobre, né, problemas de doenças crônicos que são transmitidas pelas tantas comidas que são industrializadas, que a gente chama de DCNT, a quais potencializam várias complicações letais, e também já existem estudos falando que aumenta a questão da letalidade do coronavírus. Outra coisa que é recentemente falado, que no Brasil essa ingestão excessiva de ultraprocessados tem acontecido vários problemas, como a indisciplina das crianças. Então as crianças têm dificuldade para se concentrar na escola. Isso também vem afetando a síndrome delas de metabolismo. Então tem crianças já com sobrepeso, adolescentes e crianças com obesidade e adultos já sendo obesos. Então esse é um problema muito mais complexo quando a gente fala de alimentação. Mas o que você pode fazer agora, quando você for fazer uma prova no Enem ou concurso público? Primeira coisa, evite de comer tantos pacotinhos de salgadinho, bolacha, chocolate, porque isso não vai te ajudar. Você pode até passar mal e talvez você tenha até um soninho na hora da prova, ou você fique inquieto, impaciente e você não consiga ter uma nota boa na sua prova. Então a primeira coisa, beba água. Então continue bebendo água, 3 litros de água no mínimo para uma pessoa. Outra coisa, coma cereais integrais. Cereais integrais são alimentos ricos em vitaminas de complexo B. Essas vitaminas são importantes na ação do metabolismo celular. Além disso, aumenta a produção de glóbulos vermelhos e a falta deles no nosso organismo compromete a nossa memória, a concentração. Então lembra, bons cereais, existe por exemplo chia, linhaça, aveia, então podem consumir esses alimentos que vai fazer muito bem. Lembrando que se esse cereal tiver no rótulo, um pacotinho, farinha integral de ácido fólico, não é farinha integral, tá? Farinha integral vai ter que estar escrito farinha integral, certo? Chocolate amargo. Tem que ter uma observação. Muitas pessoas têm alergia ao chocolate porque alguns chocolates, na composição, eles misturam com gordura hidrogenada, fazendo muito mal na saúde, a sua saúde. Então existe outra opção que chama alfarroba, que é um outro tipo que você pode consumir de uma forma muito mais se você tem alergia ao chocolate, eu já identificou que tem muitas pessoas que comem chocolate e tem dor de cabeça, fica inchado por causa do aditivo da gordura hidrogenada. Agora, se você não achou essa alfarroba, que é um outro tipo de chocolate, vamos dizer assim, tente procurar chocolate de forma amargo, o mais amargo possível, o mais possível que você aguentar, 80 para cima, 50 para cima, e tentem ver se não tem tanta gordura hidrogenada ou emulsificante, né, para que ele não faça tão mal para a saúde, mas coma com moderação. Mas existe também uma cultura popular que se comer chocolate na hora da prova melhora a concentração. Olha, existem alguns estudos da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que comprovou que realmente o chocolate ajuda a aumentar a memória. Mas isso acontece porque é o cacau, gente, principalmente é o ingrediente de cacau, não é gordura hidrogenada. Então contém flavonoides e esse composto pode reverter danos à memória visual. Mas atenção, por ter esse efeito do chocolate, precisa ter uma boa concentração de cacau. Por isso, prefira versões amargas acima de 60%, né? Então, gente, é o cacau. Quanto mais amargo, e geralmente o chocolate vai ser amargo, vai ser preto, e ele não vai ter tanta gordura hidrogenada, mas é o cacau, gente, não o chocolate misturado ao leite, tá? Ou não chocolate com gordura hidrogenada, não o chocolate branco, tá? Então é o chocolate amargo, aquele chocolate pretinho. Maçã, assim como o morango, né, é uma das frutas que apresenta em sua composição fisetina. Esse flavonoide ajuda a fortalecer as células do seu sistema nervoso, contribuindo para a conexão entre os seus neurônios. A maçã também atua e elimina as toxinas do seu organismo. Por causa disso, algumas pessoas as consideram uma espécie de adstringente em nosso corpo. Então a maçã é muito bom de consumir antes de você fazer a prova,
Tente não comer durante a prova, porque se você come durante a prova, você acaba desconcentrando seus coleguinhas do lado e se desconcentrando. Então, o máximo que você pode fazer, beba água, mas tente não comer durante esse período de prova, porque você vai acabar desconcentrando. Mas a maçã, depois que você for fazer a prova ou antes de você fazer a prova, é um bom lanchinho para você levar. Salmão. Entre as fontes de proteína animal, o salmão se destaca como uma ótima opção de alimentos para sua memória e inteligência. O peixe é uma ótima fonte de ômega 3, nutrientes relacionados ao bom funcionamento do seu cérebro. O desempenho conectivo, então, seu desempenho do olhar, você vai ter mais atenção na hora que você lê aqueles textos e outros benefícios, além da redução de níveis de colesterol, melhora no funcionamento do seu coração, circulação, aumenta a eficiência do seu receptor, que a gente chama de serotonina, no cérebro, proporcionando um humor bem melhor. Então, quando come salmão, aquele sabor gostoso, é o salmão. Bom, se você não gosta de salmão, existem outros peixes de água fria, como atum, truta, também que serve, ou também sardinha. Gengibre, gente, o gengibre é um composto presente que a gente chama de gingerol. Esse nutriente atua como estimulante no sistema central, no sistema nervoso central, evitando o cansaço mental e melhorando a função da concentração, raciocínio, agilidade mental. Além disso, o gengibre também é um anti-inflamatório natural. Agora, você já sabe quais elementos são bons para sua memória e você deve ingerir durante a sua dieta que você vai fazer a prova. Outra coisa, gente, evite de comer salgadinhos, pacotinhos de coxinha, refrigerantes. Evitem comer esses alimentos que vão deixar vocês com sono, inchaço. Se você for concurseiro e for para outro estado, tente comer comidas leves. Se você for fazer a prova, por exemplo, no domingo, tente comer comida mais leve no sábado. Então, comer comida básica. Arroz, feijão, um peixinho ou uma saladinha, uma barra de cereal. Se você sempre opte por tomar café sem açúcar, sempre opte por tomar chá de gengibre, evite vocês de comer excessos de doce. Se você, estudante, vai fazer essa prova, já se prepara uns 2-3 dias antes, comendo comidas mais leves, mais saudáveis. E no dia da prova, gente, se vocês tiverem que tomar café, tome um café saudável, com um bovinho, um pão integral, se vocês quiserem comer, uma tapioca, uma mamão, uma fruta. No almoço, se vocês tiverem tempo ainda de almoçar, comer comida básica, arroz, feijão, uma carninha, um ovo. Coisa simples, gente, coisa simples é o que vai fazer diferença. Evitem de comer salgadinho, pacotinho, corante. Isso vai deixar vocês muito mais atrasados na prova, vão ficar cansados, inchados e até com dor de barriga de tantas besteiras que comem. Isso vai afetando o seu sistema imunológico e afetando o seu raciocínio, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte, compartilha, já comenta, compartilha aí com seus amigos que estão estudando para a prova do concurso ou a prova do vestibular e fala: gente, além de a gente estudar tudo, a gente precisa se preocupar com a alimentação, ok? Espero vocês para o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!